Você é uma das pessoas que busca uma educação de qualidade em um tempo flexível, com diferentes formas de aprendizagem? Sem dúvida, você é um aluno potencial para a educação à distância. E você pode cursar um curso nessa modalidade em qualquer universidade, sem necessariamente precisar estar num espaço físico como esse, mas com a mesma identidade e a mesma qualidade e com todas as prerrogativas que qualquer universidade oferece, tanto para os alunos presenciais como para a educação à distância. Nesse cenário, nessas inovações, tem que se falar um pouco da história dessa educação. A educação à distância, ela não é nova. Ela surgiu na década de 1930 no Brasil, mas antes disso há elementos que permitem afirmar o uso da educação à distância desde o século XIX. Ela surge no Brasil fortemente em 1930, mas ganha legitimidade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 96. Essa lei, em seu artigo 80, traz a necessidade de uma formação e de uma formalização dessa modalidade de educação para atender aos mais diversos setores da sociedade e nos mais diversos níveis, quer no ensino fundamental, quer no ensino médio, quer no ensino superior ou quer em processos de formação continuada. Esse modelo de educação mais flexível traz também uma nova clientela, pessoas que jamais pensaram em cursar um ensino superior ou continuar seus estudos e que têm nessa modalidade a oportunidade de se inserirem socialmente por meio da educação. Quero retomar isso e dizer um pensamento de um dos historiadores mais importantes desse século, Pierre Levy. E ele diz o seguinte, que a educação, por meio das tecnologias, passa a ser um direito fundamental do cidadão, assim como é o direito à educação, assim como é o direito à alimentação e à saúde. Por isso já se justifica processos de formação em que a educação à distância se preponderem para pessoas que realmente tenham essa necessidade. Estamos em um espaço muito importante para o desenvolvimento do conhecimento, que é a gráfica. Uma gráfica é responsável pela produção de muitos materiais impressos e, dentre deles, um do maior significação para o conhecimento, que são os livros. Os livros, a partir de uma gráfica, eles são disseminados e lidos pela população. Essa forma de conhecimento se tornou muito importante a partir do século XV, quando Gutenberg inventou a imprensa. Da invenção de Gutenberg, da tipografia criada por ele, o avanço do conhecimento se estendeu de uma forma bastante dinâmica. No século XIX, nós vamos viver um outro fenômeno, onde as práticas de leitura se tornam mais constantes. Mais pessoas passam a ter acesso à leitura e à escrita, mulheres, crianças, jovens, e com isso uma disseminação do ato de ler de uma forma diferente. Temos então cada vez mais circulando o livro. Pensemos que antigamente as pessoas anterior a esse processo do século XVIII, as pessoas liam em rolos de papiro, o que era uma grande dificuldade. Havia a necessidade de uma pessoa desenrolar esse rolo e a leitura ela se desenvolvia de uma forma muito mais difícil, muito mais monótona. Com o livro, você tem uma outra forma de pensar, de estruturar, de ensinar e aprender. As pessoas levam o livro para qualquer lugar. As pessoas têm os livros de bolso, os romances, os folhetins, o desenvolvimento dos jornais. E com isso nós passamos a ter cada vez mais iniciativas diferenciadas nesse modo de ler. Neste século também, em plena era do iluminismo, vivemos aí a alusão a um fenômeno muito interessante que foi feito pelos enciclopedistas. D'Alembert, junto com Montesquieu, Rousseau, Voltaire, quiseram naquele momento estruturar uma enciclopédia para que as pessoas tivessem
acesso aos mais variados verbetes e assim você tivesse condição de arquivar uma produção de conhecimento desenvolvido pela humanidade. Naquela época, eles desenvolveram quase 25 mil verbetes. De lá para cá, nós temos aí a revolução do livro e a partir da revolução do livro, várias outras revoluções foram se estruturando. E uma delas chega-se à revolução tecnológica que vivemos hoje, em que o livro não morre de forma nenhuma. Ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, mas ele se ressignifica a partir do próprio uso do computador, que pode ser considerado uma enciclopédia do século XXI. E esse livro vai ganhar uma outra dimensão. O livro é tão essencial para a educação à distância como é para a educação presencial ou para qualquer outra forma de educação. E, ao mesmo tempo, a educação à distância, ela se revigora e se ressignifica a partir do uso de outros elementos, como o computador. O computador é uma ferramenta essencial, você sai de uma perspectiva só do impresso, do físico, para um ambiente mais virtual. E isso é uma das características que nós vemos cada vez mais significativas na educação à distância. No final do século XIX, o mundo assiste a um itinerário de progresso e de inovação. E nessa égide desse progresso, muitas exposições ocorrem. Cita-se como exemplo a exposição que ocorreu em Chicago em 1853, a exposição que ocorreu em Paris em 1889. Essas exposições têm a intenção de divulgar as tecnologias existentes em termos de progresso e inovação. Dentre essas tecnologias, as tecnologias educacionais, alicerçadas em coleções, mapas, museus, e tem-se aí uma grande inovação que vai fazer a diferença na educação nos séculos posteriores. Trata-se do quadro negro. O quadro negro, quadro verde ou quadro branco, ele ganha uma significação nas práticas escolares. Passa a ser de espaços diversos de educação, como o espaço na praça, o espaço na família, em casas, para o espaço na escola e nos colégios. Esse espaço físico traz o quadro negro imóvel e a figura do professor. Quadro negro, sem o professor, sem os alunos, ele não é nada. É a metáfora de uma folha em branco. Ele precisa que o professor preencha-o e assim novos métodos, novas formas e metodologias de ensinar são ressignificadas a partir do quadro negro. O quadro negro também, além dessa ressignificação do papel do professor e essa valorização do professor, ele traz um outro tipo de ensino, o ensino simultâneo, ou seja, ensinar tudo a todos, de uma mesma forma, em um mesmo tempo, em um mesmo espaço. Esse ensino simultâneo visava a homogeneização dos processos e com isso que se tivesse uma educação de qualidade. Alicerçado ainda ao quadro de giz, nós temos aí um processo de interação entre professor e aluno mediado pelo quadro de giz. Mas qual é o significado hoje da sala de aula e do quadro de giz para a educação à distância? A sala de aula da educação à distância, ela está hoje disponível em outros espaços. Ela está disponível no espaço do computador, ela está disponível, por exemplo, nos celulares. Mas o que se tem nesses celulares, eles precisam ser reclassificados, reutilizados, ressignificados pela figura do papel do professor. A educação à distância, ela valoriza cada vez mais o papel do professor como agente de transformação, como um agente que pode realmente postular mudanças em termos educacionais. Traz também a figura do tutor necessário para acompanhar esse processo e auxiliar o aluno em atividades interativas.
A interação que se tinha a partir da sala de aula e do quadro de giz, essa interação ela é mediada pelas tecnologias, pelo professor, pelo tutor. E é uma interação que não visa a homogeneização, que não visa um ensino simultâneo, mas visa um processo que sempre foi sonhado em termos de ruptura na pedagogia, ou seja, a individualização do ensino. O aluno passa a ser considerado uma pessoa, um indivíduo que tem um estilo de aprendizagem diferenciado e que precisa ser atendido nessa forma. Mas a educação à distância vai fazer morrer o ensino presencial? De forma nenhuma. Acredita-se que as ferramentas que a educação à distância trazem, ela possibilita um ressignificar no ensino presencial também. Então, educação à distância e ensino presencial, ou educação à distância e educação presencial, elas convergem, elas não se separam, elas são tão importantes para que a educação realmente evolua. Diga-se de passagem, ainda mais em termos brasileiros, que nunca tivemos realmente uma época áurea em termos de educação e onde precisamos claramente democratizar o ensino, levar cada vez mais o ensino superior a diversas camadas da população que não tiveram acesso a ele. Essa significação nas formas de aprender, nas formas de ensinar, faz uma diferenciação tanto para o ensino à distância como para o ensino presencial. E qual é a sala de aula do ensino à distância? A sala de aula do ensino à distância são as plataformas de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo. Mas para além das plataformas de aprendizagem, a sala de aula da educação à distância, ela também ganha outros significados em espaços sociais, como por exemplo no Facebook, como por exemplo nas redes sociais, como por exemplo em blogs, no YouTube. Ou seja, a educação à distância, ela ressignifica os espaços que são múltiplos, plurais e que ganham uma significação importante no desenvolvimento social. Esse laboratório de informática, repleto de computadores desligados e sem pessoas para manuseá-los, nos remete à ideia que já vimos anteriormente do quadro de giz. O quadro de giz, somente sem a figura do professor e dos alunos, ele não tem significado. Da mesma forma, quando se fala em termos de educação à distância, somente um laboratório de informática não vai fazer a diferenciação em termos de qualidade. Precisa-se realmente de pessoas que atuem em prol do desenvolvimento dessa modalidade. Inicia-se pelo professor, que precisa ter acesso a essas ferramentas, aos conteúdos dispostos na internet e, a partir de então, selecioná-los em prol de uma trilha de conhecimento, uma trilha de desenvolvimento conceitual para os seus alunos. Para além do professor, há necessidade de técnicos, há necessidade de web design, há necessidade de produção de vídeos, há necessidade de armazenamento de conteúdos e a educação à distância vai tendo uma dimensão significativa. Essa dimensão significativa nos possibilita dizer que a educação à distância ela tem qualidade. Assim como o presencial tem qualidade, a educação à distância tem qualidade. E as ferramentas que dispomos hoje nos fazem dizer que é possível mensurar de uma forma significativamente os elementos qualitativos desse modelo de educação. Essa metodologia de educação, ela passa a ser cada vez mais aceita em termos de formação inicial de pessoas e em termos de formação continuada. O mercado vem assumindo essa forma de educação como promissora para formar seus quadros. Mas para além da ótica do mercado, em termos educacionais, percebe-se grandes avanços a partir desse ferramental que a educação à distância possui, mas principalmente pela essa relação dialógica que ela possibilita que se estabeleça com o aluno, com o professor e com outros elementos e outros atores sociais que fazem parte desse processo.
É importante que cada vez mais nós tenhamos clareza em relação a isso e possamos avançar em processos significativos, em metodologias significativas, em estudos cada vez mais sólidos em termos educacionais para garantirmos a qualidade dessa modalidade. Portanto, você aluno que faz um curso de educação à distância, tenha certeza que você faz parte de uma universidade que busca a qualidade, que você faz parte de um universo de pessoas que estudam essa modalidade e que querem cada vez mais compartilhar. Hoje falamos tanto em compartilhar. A universidade tem essa obrigação de compartilhar os seus conteúdos produzidos, quer na modalidade à distância, quer na modalidade presencial, a todos de uma forma aberta, para que assim cada um possa acessar esse conteúdo, ressignificá-lo e a partir de então outras pessoas terão acesso a isso. Uma revolução digital, ela não se faz sem pessoas. Uma educação à distância, ela não se faz sem pessoas. Mas, mais do que isso, a educação à distância realmente vale a pena reforçar. Ela vem em termos de democratização do ensino e em termos de formação para as pessoas que realmente necessitam de